Tudo bom, pessoal? Como é que foram de carnaval? Ninguém se perdeu, né? Todo mundo voltou bem? A pessoa às vezes vai pro carnaval e não volta mesmo. Tudo bom? Pessoal, hoje nós vamos tentar começar e terminar a ação de exigir contas. Está lá no 550 a 553, tá bom? Do novo Código de Processo Civil. A primeira questão importante desse procedimento especial é que teve uma pequena mudança de nome em relação ao código anterior. E aí, nós temos uma impressão de que nós vamos trabalhar a vida toda, tem um código novo, nós vamos trabalhar sempre com código novo, não preciso saber o velho, porque o velho já morreu. E, em primeiro lugar, essa história de código de processo civil morrer no Brasil é relativa, né? Porque o código, você sabe até quando o Código de Processo Civil de 39 vigeu? Não todo, mas partes dele, até 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o novo. Porque o Código de Processo Civil de 73, ele foi lá e disse o seguinte, que todas as ações, todas as questões, as previsões do Código de Processo Civil de 39, relativo às ações de quebra, ação de arribadas forçadas, todas as ações relativas ao direito marítimo continuavam regidas pelo Código de 39. Como o Código de 73 esteve em vigor até 2016, então eu posso dizer que o Código de 39 vigorou até 2016. E o Código de 2016, ele não traz nenhuma disposição referente à insolvência civil. Não traz nenhuma disposição referente à insolvência civil. E ele diz lá nas disposições transitórias, ele fala que até que sobrevenha uma lei específica, as questões relativas à insolvência continuam regidas pelo Código de Processo Civil de 73. Então, hoje, o Código de Processo Civil de 73 ainda está em vigor no que diz respeito às ações, ao procedimento de execução contra devedor insolvente. Além disso, da vigência, da ultratividade do Código 73 nessas questões, eu tenho o fato de que, pela teoria do isolamento dos atos processuais, as ações que foram propostas com base no Código anterior, elas não perderam, não se perde o interesse de agir simplesmente pela mudança legislativa. Então vocês vão continuar trabalhando e muito com o Código de Processo Civil. Então hoje eu não tenho mais no Código de Processo Civil, por exemplo, nenhuma medida cautelar. Não existe mais o processo cautelar como processo autônomo. Eu tenho ou a tutela de urgência antecedente ou incidental cautelar, ou eu tenho o que eram as antigas medidas cautelares probatórias, como exibição de documento e produção antecipada de provas. Eu tenho que, nesses casos, eu deixo de ter como cautelar e passo a ter como procedimentos probatórios autônomos. Mas aquela ação cautelar de exibição de documentos, aquela ação cautelar de produção antecipada de provas, ajuizada antes da vigência do novo código, eu vou ter que julgar. E como é que eu vou julgar aquela ação de exibição de documentos? Como é que eu vou julgar aquela ação de exibição de produção antecipada de provas com o novo código, se ele não prevê mais? Vou negar a jurisdição à parte? Não, eu vou julgar à luz do Código de Processo Civil de 73. Outro dia eu tive que fazer isso, dei uma sentença de uma ação cautelar de exibição de documentos, eu tive que consignar na sentença. Estou julgando a ação com base no Código de Processo Civil de 73. No que? Na parte cautelar. Porque não tem mais cautelar hoje. A ação que nós vamos trabalhar, que é a ação de exigir contas, ela também sofre uma mudança. Porque no Código de Processo Civil revogado, essa ação chamava ação de prestação de contas.
Era ação cabível tanto para quem tinha o dever de prestar contas, quanto para quem tinha o direito de exigir contas. Então, o curador que quisesse prestar contas, ele entrava com a ação de prestação de contas. O curatelado que quisesse exigir contas, ele entrava com a ação de prestação de contas. Então, eu tenho ações de prestação de contas que vocês terão que julgá-las à luz do Código de Processo Civil 73. Então, eu não posso fazer um corte metodológico profundo ao ponto de dizer, esqueçam, ignorem o Código Antigo. Existem questões, sim, que eu não tenho muito mais por que trabalhar com o Código Antigo. Exemplo, recursos. Não tem por que eu trabalhar com comparativo se vocês vão trabalhar daqui diante com recursos. Nenhum de vocês vai pegar um recurso interposto na vigência do Código anterior para trabalhar. Salvo se forem trabalhar no tribunal como assessor, alguma coisa assim. Ou for entrarem pelo quinto daqui a 10 anos, mas aí também, se o tribunal não julgou um recurso daqui a 10 anos ainda, pelo amor de Deus, né? Bom que grave e não filme, eu posso fazer essas coisas que eu estou fazendo. Você sabe. Com a mudança do código, o código ele passa a tratar a antiga ação de prestação de contas como ação de exigir contas. No código anterior ela chamava prestação. E eu vou dizer por que a grande mudança. No código anterior, a ação de prestação de contas ela era cabível tanto para exigir que alguém lhe preste contas, como a ação para aquele que tinha o dever de prestar contas e quer prestar contas àquele que teve relação contratual com ele. No novo código, eu somente tenho a ação, o procedimento especial para exigir contas. Ou seja, eu tenho uma relação contratual com alguém, essa pessoa exerceu a função de gestor de bens ou de valores meus, e eu quero que essa pessoa preste contas. Eu só tenho hoje a ação de exigir contas. Bom, o fato de eu não ter mais a ação de prestar contas, significa que ela não existe mais no ordenamento jurídico? O que significa? Então, se não significa que ela não existe mais. Só significa que ela não se submete mais ao rito especial do artigo 550 a 553. Ou seja, essa ação será proposta sob o rito comum. Compadre Washington, o que o Padre Washington diria? O ordinário. O fato de não ter procedimento especial não significa que a pretensão deixou de existir. O exemplo mais claro disso no processo civil atual, a ação de usucapião. Eu não tenho mais procedimento especial para ação de usucapião. Isso significa que eu não tenho mais a pretensão de usucapi? Tenho. Ela vai tramitar por onde? Pelo rito civil ordinário. Até porque a única diferença procedimental que eu tinha na ação de usucapião era a exigência da intervenção da Fazenda Pública. Era só isso. Porque mesmo a previsão dos editais para os interessados, incertos e não sabidos, e a citação dos confinantes, não era uma previsão estranha que não pudesse decorrer da própria lógica do sistema processual. Afinal, se a ação de usucapião, os confinantes podem ser prejudicados pelo resultado final, eu não tenho que citar todo mundo que pode ser prejudicado na demanda? Então, isso aí já decorre do próprio sistema, não tinha necessidade de fazer diferente. E se eu tenho interessados incertos, eu vou citá-los como? Por edital. Então não era a única mudança, não era mudança procedimental. Eu não tenho mais, como eu tinha antes, ação de usucapião com fundamento no artigo 917, 900 tal. Não, hoje eu vou fundamentar o rito comum ordinário. Bom,
Para começar, do começo, né? Quem tem o direito de exigir contas? Em que contexto eu vou ter a ação de exigir contas? Eu vou ter sempre a ação de exigir contas quando eu tiver a figura da gestão de negócios ou interesses alheios. Gestão de negócios ou interesses alheios. A regra geral é que todo aquele que gere negócios ou interesses alheios tem o dever de prestar contas. Olhem alguns exemplos disso. Mais comum de todos, que quem aqui for advogado vai estar submetido a ele sempre. Mandatário em relação ao mandante. Artigo 668 do Código Civil. O tutor e o curador. Tutor e curador. O sucessor provisório. Sucessor provisório em relação aos bens dos ausentes. O inventariante em relação à sua gestão. O administrador em relação aos sócios. Outro que é talvez o segundo mais comum depois do mandatário. O depositário pelos bens e valores sob sua guarda. O depositário sobre os bens e valores sob sua guarda. E aí coloquem assim, lembre-se. É por isso que ele é a segunda mais comum. Inclusive as instituições financeiras. Súmula 259 do STJ. Súmula 259 do STJ. Esse depositário, quando é instituição financeira, é qualquer valor que seja guardado por instituição financeira? Sim, qualquer valor que esteja depositado. Porque o que faz o banco, basicamente? O banco faz a mesma coisa que a tua avó fazia. Minha avó botava o dinheiro embaixo do colchão, minha bisavó. O banco faz a mesma coisa, só que o colchão do banco é um pouco mais seguro. O que o banco te faz é assumir como depositário. A verdade é que o banco trabalha com a seguinte... por que o governo tem medo, quando começa a aumentar os saques numa instituição financeira, ou os saques no mercado, o governo decreta um feriado bancário? Por uma questão simples. Se todo mundo tirar hoje no mundo o dinheiro que está no banco, o banco não tem dinheiro para depositar para todo mundo. Isso é uma lógica. Por quê? Como é que o banco vive? O banco vive de pegar o dinheiro do Fernando e emprestar para ti. E cobrar os juros da diferença. É assim que ele funciona. Para o Fernando ele paga uma remuneração X, se for deixar na poupança, por exemplo, ou no investimento, e para ti ele cobra um juro maior. Agora, se tu não paga, e o Fernando vai sacar e só tem o Fernando de cliente, um banco muito ruim, o banco não tem dinheiro para pagar. Por isso que o Estado controla tanto a atividade bancária. Porque a atividade bancária ela é uma atividade propriamente de risco. O que não pode é deixar o risco passar para o consumidor. É um risco, o cara quer ser bancário, quer ser banqueiro, tudo bem. Mas o risco também tem que ser teu. Mas sempre vai ter o risco de todo mundo resolver tirar o dinheiro e não ter o dinheiro. Nem tem, não é nem a questão de ter o dinheiro no todo. Se todos os clientes do Banco do Brasil tentarem sacar o dinheiro das suas contas da agência de Foz do Iguaçu, de uma agência ela não tem dinheiro. O banco trabalha ali com 100, 200, 300 mil reais por dia circulando. Tanto que acima de 10, 12 mil reais é um parto para te sacar dinheiro. É um parto. Vai lá no banco e vai sacar 20 mil. Ah, não, tem que fazer... É o meu dinheiro.
É o meu. Não é teu, é meu. Eu não estou pedindo empréstimo. Eu quero, não, só pode vir daqui a 2 dias. Eu digo, não, preciso do dinheiro agora. Se vocês não têm 20 mil para dar, eu vou fazer 20 saques de R$1.000. Eu vou sair na fila, vou entrar na fila, 20 vezes até pegar meu dinheiro. Cara. Então tá bom. Aí o cara vai lá dentro, fala com o gerente e vem com o dinheiro. A minha faz isso, eu já fiz isso. Vou entrar 20 vezes na fila. Arrumar. Eu quero ter 20 vezes o trabalho. Não, aí vai ter. Aí seria. Não tem como, né? Outro, o comissário em relação ao comitente. O síndico em relação aos condôminos. O advogado em relação aos valores recebidos pelo mandato. Uma das maiores incidências disciplinares na OAB não é apropriação propriamente dita, é ausência de prestação de contas. Às vezes o advogado, principalmente um advogado recém-formado, que não está acostumado a trabalhar, ele não tem noção não lembra desse dever de prestar contas. E ele acha que assim, pega o recibo do cliente e está resolvido. E às vezes o que acontece? O sujeito vai lá e não percebe que o advogado fez o contrato, cobrou 20%, 25%, 30% que seja, e vai lá no cartório. Quanto é que eu recebi? Aí o estagiário vai lá, o servidor dá o valor. Ó. O alvará saiu de R$100 mil. Aí o cara, mas eu só recebi 60. Aí o cara faz a conta, 100 mil, 60, 40%, o advogado me roubou. E na verdade foi e o advogado tem recibo que pagou para ele. E na verdade a falha foi o quê? Não prestar contas. O que o advogado era para ter feito? Foi recebido 100 mil. Desses 100 mil tinha 1.000 de custas, que já foi para o escrivão. Aí tinha 20 mil de sucumbência, que nunca foi teu, era meu. E aqui, para ti, ficou 80 mil. Desses 80 mil, eu tirei tantos por cento. Tá aqui, tu recebeu 60. É só botar isso no papel da sujeito assinar, tu prestou contas. Dá uma cópia do alvará, uma cópia da conta, pronto. Às vezes o sujeito passa por desonesto e ele simplesmente foi negligente numa coisa simples. Deixou de prestar contas, achou que estava prestando contas, porque ele, peguei um recibo, resolvi o problema. Claro, e o sujeito vai lá, as pessoas estão desconfiadas, sempre tem alguém para botar pilha sempre tem alguém para botar pilha. A gente vive na época do se fosse eu. Se fosse comigo, sabe quando tu é criança, o sujeito xinga a tua mãe e tu diz, minha mãe não é isso, cara. Se fosse comigo, então, vai lá e bate tu. A imprensa faz isso, todo mundo faz isso. Agora a última é essa história do Moro, né? Eu estava dando aula ontem para processo civil 1 e eu dizia, um dos princípios da jurisdição qual é? Investidura. Como é que se conceitua o princípio da investidura? Não é juiz quem quer, é juiz quem é investido pelas regras constitucionais e legais. Ou seja, se tu quer ser juiz de primeiro grau, qual é a regra constitucional para te entrar? Então, se tu quer conduzir uma audiência, advertir uma testemunha, o que tem que ser? Como é que tu faz? O que tu disse? Eu já falei isso que ele falou umas 10 vezes em audiência. Às vezes eu estou lá na audiência, testemunha fala alguma coisa, o advogado, não, o senhor não pode. Só quer fazer meu trabalho? Senta aqui e faz concurso. Quem vai advertir a testemunha sou eu. Já tive caso da testemunha de ter ofendido o advogado levar uma bronca por ter advertido a testemunha. Eu adverti o advogado e a testemunha. É a vida. Só que aí vem a imprensa. Eu não deixava assim. Peraí. O que diz o 139 caput do Código de Processo Civil? Compete a quem dirigir o processo? Juiz de primeiro grau, né? No caso do processo de primeiro grau. Como é que tu vai ser juiz de primeiro grau? Concurso. Então, se tu quer dirigir o processo, meio óbvio isso, né?
Segundo, o segundo não, o 11º já. O consorciado em relação à administradora de consórcios. O consorciado em relação à administradora de consórcios. Administradora de consórcios. O administrador judicial. O representante comercial em relação ao representado. O administrador Judicial. Ponto e vírgula. O representante comercial em relação ao representado. Esses são exemplos que estão previstos na legislação civil, legislação de direito material, em que há o dever de prestar contas. O dever de prestar contas e, portanto, o dever de exigir, o direito de exigir contas do outro lado. A pedra de toque, a essência para definir quando eu vou estar diante disso, é simples. Quando houver gestão de interesses ou negócios alheios, sempre haverá o dever de prestar contas. Então, não necessariamente eu vou ter prestação de contas somente nesses casos. Eu posso ter uma série de outros casos em que vai acontecer. Comum de ter ação de prestação de contas. E aí as peculiaridades, as regionalidades influenciam. Aqui em Foz do Iguaçu talvez não seja comum. Mas lá em Bagé, o que é comum de acontecer? É o sujeito que aluga um campo, arrenda um campo de outra pessoa e coloca o gado dele no campo da pessoa. O sujeito tem os bois, mas não tem a terra. O outro tem a terra, mas não tem os bois. Fazem um contrato de parceria em que o pagamento será uma proporção, por exemplo, dos bois que nascerem no período ou dos bois que forem vendidos. O sujeito vai lá e diz, olha, no final do arrendamento, olha, nesse período de 1 ano, eu coloquei 1.000 cabeças de boi aqui dentro e eu vendi 500 cabeças de boi. Aí o sujeito vai lá, dá uma olhadinha por cima. Não, peraí, tem só 5 bois no pasto. Se ele diz que vendeu só 500, é para ter 500 bois. Tem uma diferença bem grande entre 5 e 500. O que o sujeito faz? Ele vai lá, entra com uma ação de exigir contas. Ele vai exigir contas. Ó, eu quero que tu me preste contas dos bois que tu vendeu, para saber se o valor que tu me pagou pelo arrendamento está correto ou não. Isso são regionalidades, não se enquadra em nenhum dos casos que nós vimos até aqui, por isso são exemplificativos. Nós podemos ter aqui também em Foz do Iguaçu, que é comum de acontecer, essas empresas que negociam o comércio transfronteiriço. O sujeito tem um negócio em que ele se compromete a vender no Brasil os produtos determinados de empresa paraguaia ou argentina. E ele diz que vendeu tantos e a empresa quer saber se ele vendeu efetivamente aquele valor. Então eu tenho uma possibilidade ampla de existência desse dever de prestar contas. Qual é o meu delimitador? Simples. Sempre que eu estiver diante de uma figura de gestão de negócios ou interesses alheios, eu vou ter o direito de exigir contas por parte de um lado e o dever de prestar por parte de outro. Sossegado até aqui? Então tá. Vamos lá. Qual a finalidade? Anotem aí a finalidade. A ação de prestação de contas, ela é uma ação peculiar. A ação de prestação, não, a ação de exigir contas, ela é uma ação peculiar no ordenamento jurídico brasileiro. Porque ela é uma ação dividida em 2 fases. Ela é um procedimento bifásico. E cada fase tem uma finalidade diferente. Na primeira fase, a finalidade da ação é identificar
a existência ou não do dever de prestar contas. Ou não a existência do dever de prestar contas. E isso é importante porque saber bem essa diferença das duas fases, porque é comum se estar diante de ações de prestação de exigir contas, antiga ação de prestação, de 10, 12, 15 volumes já na primeira fase, em que as partes não conseguem compreender essa diferença entre a primeira e a segunda fase. Primeira fase, o objetivo é decidir isso: existe ou não existe o dever de prestar contas. Então não adianta o sujeito ficar discutindo as contas se não está firmado ainda o dever dele de prestá-las ou não. Então o objetivo da primeira fase, a finalidade da primeira fase, é definir, resolver a crise jurídica existente entre o dever de prestar ou não prestar contas. Essa é a finalidade da primeira fase. A finalidade da segunda fase que só vai existir se existente o dever de prestar contas. Segunda fase só existe se existente o dever de prestar contas. É a apuração da regularidade das contas prestadas e de eventual apuração, e de apuração de eventual saldo devedor ou credor. Devedor ou credor. A grande mudança, para mim, na ação de exigir contas frente à ação de prestação de contas, saldo credor ou devedor, né? A gente vai ver que a ação de exigir contas, ela tem natureza dúplice. A grande mudança, para mim, na ação de exigir contas em relação à ação de prestação, é que na ação de prestação eu tinha duas sentenças. No CPC antigo eu tinha duas sentenças. O novo código, lá no artigo 550, parágrafo 3º, ele diz que a primeira fase será encerrada por decisão. Primeira fase será encerrada por decisão. Então, qual a diferença básica? No código antigo funcionava assim. A parte entrava com a ação de prestação de contas na época. O juiz decidia, existe o dever de prestar contas, dava uma sentença. A parte apelava, o processo ia até o tribunal, às vezes ia até o STJ, confirmava o dever de prestar contas. O processo descia, se fazia, instaurava a segunda fase e se encerrava a segunda fase por outra sentença. Por outra sentença. Subia para o tribunal, ia até o STJ, aí descia, aí ia começar, se fosse o caso, o cumprimento de sentença em relação ao saldo devedor ou saldo credor. Era interminável, coisa interminável. Sem contar que tu não conseguia terminar já a segunda fase, porque ficava na discussão das contas, se as contas estão na forma mercantil ou não, e às vezes era 30 volumes de contas, o cara achava que prestar conta era juntar extrato, aí juntava 30 volumes de extrato, aí queria fazer perícia. Isso é a coisa mais comum. A coisa mais comum. As partes se complicam, não cumprem seus ônus processuais. Eu quero fazer perícia. Comigo não rola essas coisas. Comigo assim, cada sujeito tem seu ônus. Cumpre o teu ônus, não cumpre o teu ônus. Eu não supro o ônus de ninguém com perícia. Perícia é prova técnica. Sujeito vem o cálculo do contador. Não concordo com o cálculo. Por quê? Não, porque o cálculo está errado. Por quê? Não, porque não está certo. Tá bom, homologa o cálculo porque não impugnou especificamente. Pronto. Resolve o problema. Resolvido. Tô certo ou tô errado? Não importa, mas está resolvido.
A gente tem que aprender a resolver as coisas. Tá? Tem um amigo meu, que foi o 01 da minha turma, o Daniel, ele é promotor hoje. Ele botou no Facebook dele assim: hoje meu estagiário chegou dizendo que está trabalhando o seu TCC sobre o dever do Estado de prestar atendimento médico veterinário universal a todos os animais de rua, isso analisado à luz de um orçamento finito e de políticas públicas de tratamento de saúde animal. Aí ele disse assim: peguei meu relho, dei 15 cintadas nele para ele aprender que ele está estudando para resolver problema e não criar. Então, você aprende a resolver problemas. O código, nesse ponto, ele resolve um problema. Alguns autores, vocês vão achar autores que vão tratar ainda a ação de exigência como da mesma forma que tratava a ação de prestação. Isso é um problema comum na literatura do novo Código de Processo Civil. É um código que tramitou de forma lenta durante alguns anos, do nada ele tramitou muito rápido, e a doutrina teve 1 ano para se preparar. E foi aquele frenesi de todo mundo tem que lançar o livro à luz do novo CPC. E assim, ninguém escreve um livro de 4 volumes, reatualiza um livro de 4 volumes em 1 ano. Do zero. Não existe. O que muita gente fez? Muita gente vai lá e olhou a lei, isso aqui mudou muito pouco, pega estagiário. Estagiário, muda onde diz meus artigos aí. Onde diz artigo tal, bota o artigo tal e pronto. E não é bem assim. Tem pequenas mudanças, pequenos detalhes que modificam muita coisa. Então, por exemplo, quando o código, eu posso dizer que quando o código fala decisão, é uma sentença. Porque sentença é uma forma de decisão. O juiz decide por decisão interlocutória, despacho ou sentença. Só que o código não fala mais isso. O código chama de pronunciamentos judiciais. E os pronunciamentos são sentença, decisão e despacho. O código fala claramente que o juiz encerra a primeira fase por decisão. O que isso significa? Isso significa que ao encerrar por decisão, qual o recurso cabível? Agravo e não mais apelação. Mas então o senhor está dizendo que existe uma sentença de mérito? Sim, o código prevê agora a figura da decisão parcial de mérito. O código prevê, até já proferido decisão parcial de mérito. O código vai lá e diz, especificamente em relação à decisão parcial de mérito, que, por exemplo, sendo matéria de direito ou não havendo controvérsia, o juiz pode, na decisão de saneamento e organização, julgar a parcela incontroversa e instruir em relação à parcela controversa. Outro dia eu tinha um processo que se discutia o seguinte, era uma ação de cobrança do Banco do Brasil, eu acho, contra uma empresa. O banco dizia, olha, eles tomaram 200 mil reais de empréstimo, agora me devem 400. Os réus vieram e disseram, olha, nós tomamos 200 mil reais de empréstimo e agora nós devemos 400. Mas esses 400 chegaram a 400 porque o banco cobrou esse encargo que eu considero ilegítimos. Eu fui lá e disse, tudo bem. Condeno os autores, na decisão de saneamento, condeno os autores ao pagamento de quê? De 200 mil. E já começa a execução dos 200 mil agora. Cumprimento de sentença agora. O resto, a diferença, os outros 200 mil que eles dizem que são ilegítimos, eu resolvo na sentença. Eu vou instruir, nesse caso não vai ter perícia, mas se for o caso eu vou instruir. E aí se lá no final eu entender que eles não devem, eu vou dizer, devia só 200, pagou os 200, resolveu. Então eu tenho essa possibilidade, o código permite isso. Professor, mas se o juiz entender que não precisa exigir conta... Não, aí tá. Tá, isso eu estou falando. O juiz inaugura, ele encerra a primeira fase por decisão quando entender presente o dever de prestar contas. Se ele entender que não está presente, não vai ter segunda fase. É uma sentença mesmo, de improcedência. Ou se for caso de alguma das circunstâncias do 285, distinção sem julgamento mérito. Mas a primeira fase, quando for procedente, ela se encerra por decisão. Qual é a grande vantagem disso? A grande vantagem disso é que agora o processo não sobe mais para o tribunal. O juiz decide a primeira fase e diz, olha, entendo que está presente o dever de prestar contas. Professor, desculpa interromper, né? Claro. A Vanessa, ela veio divulgar um livro do IDEF. Claro, pode entrar, professor. Desculpa, mas é rapidinho.
rapidinho. Não. Obrigada, professor. Oi, bom dia. Me chamo Vanessa GS, tudo bem? Bem, Leonardo. Amanhã vai ter o lançamento do livro Redefinições das Fronteiras, Visões Interdisciplinares. É uma coletânea com 8 autores, especialistas na área de fronteira, que vão estar amanhã fazendo o lançamento do livro e um debate, tá? Entre eles tem a autora Maria Raquel, que é uma especialista da Universidade de Coimbra, o Dr. Fabiano Bordignon, daqui de Foz do Iguaçu, o Dr. Bochenek, que é esse presidente da JUF, e demais, tá? Das 7 às 9 da noite no auditório da PF, gratuitas inscrições, e tem o certificado de 2 horas para quem participar. Posso só deixar Claro, eu vou deixar o site, que ali, clicando no site, já tem um pop-up para inscrição, tá bom? idesc.org.br. Muito obrigada, Que isso? professor. Tchau, tchau. Essa pós é bem legal, tem um amigo meu que está fazendo a pós deles. Um amigo meu que é juiz em Santa Helena está fazendo. Fronteira, segurança pública, uma coisa assim, fronteira. É bem legal, o time levou a fazer uma palestra. Bem legal. Pra quem gosta. Então, voltando à ação de exigir contas, se encerra por decisão. Em que hipótese? Como o Leonardo disse, se for caso de reconhecer o direito de exigir contas ou o dever de prestá-las, tanto faz. Tá, professor, por que o senhor falou que não sobe mais para o tribunal? Por exemplo, Porque o agravo sobe só o instrumento. Entendeu? Hoje, como é que funciona? Como é que funcionava antes? A apelação subia tudo. E a apelação tinha efeito suspensivo. O agravo, como regra, não tem efeito suspensivo. Só nas hipóteses de periculo in mora e probabilidade do direito. Então, essa é a grande mudança. Por isso que alguns autores simplesmente transpuseram os comentários e as referências ao Código de Processo Civil de 73 para o novo, eles perdem, não conseguem compreender a lógica dessa mudança. E aí aquilo que eu sempre falo para vocês, de que por que é importante em processo civil, no processo civil moderno, se compreender o conceito das normas fundamentais do Código. Artigo 1º até o artigo 11. Essas normas fundamentais, elas são normas que servem de linha de interpretação de todo o Código. É por isso que eu tenho que saber aqueles princípios, aquelas normas fundamentais. Uma delas, duração razoável do processo. Então, quando eu interpreto o código, quando eu tenho 2 caminhos interpretativos, qual que eu adoto? Eu adoto aquele que as normas fundamentais me dizem para adotar. É isso que eu vou fazer. Então, eu poderia interpretar que decisão aqui é sentença. Poderia interpretar que o código se enganou. Mas, na verdade, eu tenho que interpretar como o código quer que eu interprete. E se o código diz que é um dever das partes garantir a duração razoável, o que me garante mais duração razoável? O agravo ou a apelação? O agravo. Então eu vou interpretar que essa decisão é decisão mesmo. Está lá como nos moldes do artigo 202, parágrafo 2º do Código. Da decisão? 202, parágrafo 2º. É uma hipótese de decisão de mérito, que o novo código passou a prever. O código antigo já previa decisão de mérito. É que o código não chamava de decisão de mérito, o código não falava nada sobre ela. Mas no saneador, por exemplo, tu poderia reconhecer a prescrição parcial. O que era comum de acontecer? Servidor público. O servidor público entrava com a ação e dizia, olha, eu trabalho há 10 anos na prefeitura e tenho direito a receber o adicional de fronteira e o município nunca me pagou. Aí tu vai lá e julgava no saneador, tu dizia, ó, independente dele ter direito ou não, eu estou dizendo, os últimos 5 anos da juizamentação estão prescritos. Isso não é uma sentença de mérito? O 487(2) reconhecer a decadência da prescrição. Mas eu dei num despacho, dei numa decisão saneadora, sim, porque eu podia fazer isso. Reconhecer prescrição em decadência parcial é uma decisão de mérito. O que o código deu um passo à frente foi permitir que o juiz utilize do veículo decisão, do veículo processual decisão, para proferir julgamento de mérito. Então eu não tenho mais aquela separação
absoluta entre sentença, julgo mérito, ou extingue sem julgamento mérito. Decisão, simplesmente decide uma questão. Não, eu tenho hoje a possibilidade de, por decisão, resolver o mérito de uma pretensão. Seja a decisão parcial de mérito do rito ordinário, seja a decisão do artigo 550, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Então, se o juiz admite o dever de prestar contas, ele faz por decisão e o recurso cabível será o agravo de instrumento, lá do 1015. E vai se enquadrar, e por isso que o Código diz que é agravável as decisões que decidirem o mérito. Presta aqui o teu código um pouquinho. Não vou ler o teu bilhete. Ó, o que diz o 1015? Isso é bom, código marcado é bom. Olha aqui. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre mérito do processo. Então, o artigo 550, parágrafo 3º, ele versa sobre o quê? Sobre o mérito do processo. É uma decisão. Vocês vão achar autores, se eu não me engano, o Marcos Vinícius e o Daniel, que ainda que o código fale decisão, eles tratam por sentença. Eles ainda falam que no procedimento da ação de exigir contas existem duas sentenças. Duas sentenças. Mas vários outros autores, o Marinoni, o Eupídio, o Cássio Scarpinella, o Humberto Teodoro, já percebem que se trata de decisão. E já jogam os reflexos processuais dessa decisão, que muda o recurso, né? E não só muda o recurso, muda drasticamente o recurso. Muda drasticamente. Porque vai para o agravo de instrumento, que não tem efeito suspensivo natural, então a parte vai ter que agora... eu posso ter a possibilidade de o juiz encerrar a primeira fase por decisão e, na ausência de concessão do efeito suspensivo, já instaurar a segunda fase, sem necessidade de interrupção. Professor, uma curiosidade, mas eu posso ter um juiz de primeira instância que possa interpretar isso como sendo uma sentença? Pode. E aí, o que eu recomendo fazer? O código ajudou um pouquinho. Existe um princípio chamado princípio da fungibilidade recursal, que diz o quê? Que se não for erro grosseiro, o que é erro grosseiro? Erro grosseiro é quando não existe divergência doutrinária ou jurisprudencial sobre o recurso. Quando se tratar, se não for erro grosseiro, se o recurso que tu interpôs, ele foi interposto no mesmo prazo do recurso certo e não houve prejuízo, o tribunal é obrigado a conhecer do teu recurso. Antes, eu tinha uma hipótese clara disso, que era o recurso cabível da decisão que indefere ou que defere a impugnação ao benefício da justiça gratuita. Por que eu tinha uma divergência? Porque na Lei 1060 dizia que essa impugnação era em autos apartados. Se fosse a decisão nos autos apartados, era apelação. Se fosse decisão nos próprios autos, era agravo. Então, às vezes acontecia de lá no outro processo a parte agravar e o tribunal dizer, não, é apelação. Ou da parte apelar, o tribunal dizer, não, é agravo. Isso afastava o erro grosseiro. Recentemente, com a minha discordância, registre-se, o STJ entendeu que da decisão que rejeita liminarmente, porque a ação de improbidade administrativa, ela tem duas fases também, ela tem uma fase de admissibilidade. O Ministério Público entra com a ação, eu notifico os réus para responder na defesa preliminar, apresentadas as defesas preliminares, ele vem concluso para o juiz fazer o juízo de admissibilidade. Ele vai dizer se aquela ação é admissível, se tem indícios mínimos da existência de improbidade administrativa ou não. O que acontece? Muitas vezes, eu sou um que faz muito isso, o juiz entende que não existe ato de improbidade administrativa e dá em relação a um dos réus, por exemplo, e rejeita a ação de improbidade em relação a um ou dois dos réus. Nesse caso, era comum o Ministério Público entrar com apelação. Quando é uma decisão interlocutória, caberia agravo. O STJ entendeu que nesse caso não tem erro grosseiro. Eu discordo, para mim é erro grosseiro. Para mim é erro grosseiro. Se o STJ não gostou da decisão do juiz que rejeitou,
achou que a decisão do juiz era muito ruim, mas não podia dizer isso, porque não podia julgar o mérito, porque estava julgando, era a admissibilidade da apelação, então foi lá e disse, ó, vamos salvar isso aqui e vamos admitir esse recurso para o tribunal poder reformar essa decisão. Tem muito isso. Isso acontece muito. Eu não posso dizer que a decisão do juiz é muito ruim, porque não é o objeto do recurso. Então eu provejo recurso por um outro motivo para admitir que o tribunal possa apreciar essa decisão. Tudo bem. Aqui, o que eu tenho? Se eu estou dizendo que eu tenho 3 ou 4 autores que dizem que é decisão, 3 ou 4 autores que dizem que é sentença, eu tenho no mínimo uma divergência doutrinária. Então qual recurso tu interpõe? Simples. Se o juiz chamou de decisão, interpõe agravo. Se o juiz chamou de sentença, como é que tu vai interpor? Apelação. Te guia pela decisão. Porque se o tribunal entender lá que é... Se o tribunal entender que é caso de apelação, o tribunal vai dizer não, desce e sobe o processo todo. Recebo como apelação, desce o agravo no primeiro grau e sobe o processo todo. Se ele entender que é agravo mesmo, ele julga. Isso vai demorar um pouquinho, porque o código tem 1 ano. Então tu não tem tantos entendimentos consolidados sobre o novo código. Nós ainda vivemos um momento de certas dificuldades. Então hoje saiu uma notícia assim, contrariando o novo Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça diz que porteiro terceirizado não pode receber citação. O código é expresso de dizer que a citação pode ser feita no porteiro. Aí tu vai ler a notícia e diz assim, o julgamento que se refere a um processo de 2011. Pô, aí é difícil, né? Aí é difícil. Claro que em 2011 o porteiro não podia receber. Em 2014, 2013, 74, 75, 78, a partir de 18 de março de 2016 ele pode. Então não é que o STJ contraria o código, o STJ não aplica o código. Porque o código não se aplica. É como tu dizer o seguinte, juiz brasileiro não aplica Código Processual Civil do Paraguai. Claro, não aplica o Código de Processo Civil do Paraguai, porque o Código de Processo Civil do Paraguai não se aplica no Brasil. Entendeu? Então o que tu vai fazer? Segue a decisão. Se o juiz chamou de sentença, apela. Se o juiz chamou de agravo, de decisão, agrava. Tu vai correr o risco? Vai, sempre. Mas uma das vantagens é que o novo código, ele acaba com uma coisa que existia nos tribunais superiores. Vocês já estudaram recursos, né? Porque estuda recurso antes de procedimentos especiais. Ainda bem. Existia uma coisa nos tribunais que se chamou de jurisprudência defensiva. Assim, tem muito processo no Brasil e pouco juiz, ponto. É um dado matemático. Eu tenho 100 milhões de processos, 16 mil magistrados. Aí tu tira os magistrados que trabalham com competências, com menos movimento processual, como é o caso da Justiça Militar, como é o caso da Justiça Federal, em algumas varas, como é o caso de algumas varas da Justiça Estadual, que dividido por tudo dá 7 mil processos por juiz. Aí quando tu começa a fazer a média ponderada, tu tira, vamos tirar os caras da militar, vamos tirar os caras das varas federais criminais, vamos tirar os sujeitos das varas que tem pouco processo do interior, tal, assim, tudo isso vai ter juiz aí com 100 mil processos, 80 mil processos. E tribunal é a mesma coisa, no STJ e no TST, é um absurdo. Se criou uma tal jurisprudência defensiva. O que é isso? Tu bota um funcionário, um assessor, um estagiário para achar qualquer vício no recurso. Qualquer. E não conhece o recurso por isso. Então, por exemplo, é comum na Justiça do Trabalho o sujeito não conhecer o recurso porque o número do processo digitado na guia de recurso do preparo está errado. O número do processo hoje, pelo número único do CNJ, é mais ou menos assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dígito 01.8.16.00.0030, que é o Código de Foz do Iguaçu. E aí vai mudando, se é a vara, se é comarca de Bandeirantes, o final é 0050. Aí tu vai digitar um processo de Foz do Iguaçu, tu pagou a guia. Tá pago, foi recolhido. Para a conta certa, a conta do fundo do Tribunal de Justiça do Paraná, no caso do STJ. Só que em vez de tu botar no final o número do processo final 0030, tu botou 003.
0003, inverteu. Chegava lá, não conheço do recurso por falta de preparo. Chegava o recurso, a folha número 125 não está rubricada, não conheço o recurso. Chegava o recurso, o recurso veio por fax e uma das folhas está dobrada, não conheço o recurso. Sim, Júlio, era assim. O novo código ele vem e diz, compete ao relator suprir todos, determinar antes de não conhecer que eventuais vícios sejam supridos, salvo um que não tem como suprir, que é a intempestividade. Esse aí não tem, né? O cara vai dizer assim, olha doutor, seu recurso eu interpôs 6 meses depois do prazo. Tá? Só para lhe dizer aqui que tenta corrigir esse erro, volta no tempo, inventa a máquina do tempo, volta o protocolo. Não dá. Então a tempestividade não tem como. Mas preparo. Por exemplo, já tem decisão de tribunal superior não conhecendo o recurso por falta de diferença de 1 centavo no preparo. 10 centavos no preparo. Aí a lei mudou e passou que quando a diferença for insignificante, ele tem que abrir prazo para complementar. E o novo código já deixa automático. Se ele fez o preparo menor, ele tem um prazo de 5 dias para complementar, que deve fazer em dobro, que eu não sei por quê. Porque em dobro. Podia ser em triplo, podia... Se o cara pode complementar, não tem o que fazer em dobro. Mas tá em escolha do legislador. Talvez para fazer o sujeito sofrer. Eu esqueci, meu preparo é 10 centavos a menos, então tem que depositar 20. Então o código evita isso. Então, tu vai correr o risco? Vai. Mas tu tens o argumento para dizer que o código reforça a primazia do mérito. O relator já não pode mais pegar o teu recurso e dizer, não, eu entendo que essa sentença... Olha como as normas fundamentais são importantes. Tem um artigo, que é o artigo 5º, que diz que todos que atuam no processo devem se guiar segundo a boa-fé. Que boa-fé é essa? A boa-fé é objetiva ou a boa-fé é subjetiva? Objetiva. O que é a boa-fé objetiva? É duas coisas, dois pilares. Garantia das legítimas expectativas e segurança jurídica. Isso é a boa-fé objetiva. Por isso que um dos fundamentos da boa-fé objetiva é a vedação do comportamento contraditório. É isso que é a boa-fé objetiva. Então, chegou lá no processo, o juiz deu uma decisão. Botou lá em cima, grande, com letra grande, sublinhado, negrito, 16, que nem eu uso. Deixa bem claro assim, decisão. Aí tu vai lá, no código diz, das decisões cabe agravo. Tu agrava. Por que tu fez isso? Porque tu tem a legítima expectativa de que, de uma decisão, cabe agravo. E que o tribunal, ao ler esta decisão, vai entender que o recurso cabível é o agravo. Isso é uma legítima expectativa. O órgão julgador, lá em 2º grau, ou em 3º grau, se for o STJ, tem o dever da boa-fé objetiva de preservar a tua legítima expectativa. Então ele não pode chegar e dizer o seguinte, não conheço o agravo porque eu entendo que essa decisão se chama, na verdade, uma sentença. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que preservar a legítima expectativa, a segurança jurídica. Porque se está escrito decisão, recurso cabível é agravo. Da mesma forma, se o juiz chamou de sentença, o relator não pode, no 2º grau, olhar e dizer assim, não, mas isso aqui é agravo, não conheço a apelação. Por quê? Viola a boa-fé objetiva. Viola o princípio da primazia do mérito, que está no artigo 4º. Quer dizer, é um vício insanável? Não. Se ele entende que não é caso de agravo, o que ele tem que fazer? Baixa os autos, ou manda subir os autos, porque já é prevento, manda subir os autos e apensa ao recurso de agravo e conhece e julga como apelação. Porque tu fez o preparo, tu pagou as custas, tu está no mesmo prazo, não tem problema nenhum. Deu para entender até aqui? Sim. Por que tem que saber essa diferença? E por que tem que saber as tais das normas fundamentais? E não é só saber a norma fundamental. Não é só saber. Dizer assim, eu sei que tem norma fundamental, artigo 1º, artigo 11. Sei onde estão, sei que estão lá. E sei o que dizem. Mas tem que saber o que elas querem dizer. O que elas querem dizer é isso, elas são... como é aquele negócio que ilumina os barcos de noite? Faróis. É farol, né? É. São farol que vai te iluminar, tá ali, tá teu guia.
Tu está no meio do mar processual de doutrina para tudo que é lado, jurisprudência para tudo que é lado. Também conhecido como Brasil. Gente, o Brasil tem doutrina para tudo que é lado. Tudo. É à la carte. Tu escolhe. A gente tem até assim, ó, eu gosto mais do fulano de tal porque ele é mais pró-réu. Eu gosto do fulano de tal porque ele é mais pró-MP. Eu gosto do fulano de tal porque ele é... Sim, eu acho que o cara não tem que ser nem pró-réu, nem pró-MP. O cara tem que ser pró-Constituição, né? Então, sigam as normas fundamentais. Quando tiver uma dúvida, pensa, o que as normas fundamentais fariam? Se elas fossem um personagem de desenho animado. Tranquilo isso. Então, vamos lá. Competência. Onde é que eu vou ajuizar a ação de exigir contas? Vai seguir a regra geral do 53, 4b. 53, 4, inciso 4b. Ou seja, lugar do fato ou do ato. Lugar do ato ou do fato. Essa competência, como regra geral, ela é o quê? Relativa. Isso quer dizer o quê? Que se não for excepcionada na contestação, ela se prorroga. Agora coloque assim, observação. Sempre tem. A competência do artigo 553 do Código de Processo Civil, que é a prestação de contas dos tutores, dos curadores, é absoluta, porque é competência funcional. Porque é competência funcional. Então essa aqui não se prorroga, essa aqui não precisa ser excepcionada, pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição. Local do fato ou do ato? Legitimidade. O código, no código anterior, eram legitimados tanto quem tinha o direito de exigir, quanto quem tinha o dever de prestar. Porque a ação se servia tanto para quem exige, quanto para quem quer prestar. No atual regime processual, a legitimidade ativa é exclusiva de quem afirma ter o direito de exigir contas. E se quem quer prestar contas que entra com a ação, que ação que ele entra? Ação de prestação de contas. Aonde? No lugar do fato ou do ato. Por que rito? Comum ordinário. Então, não nos importa para procedimentos especiais. Só entendam isso, que quem quer prestar contas pode entrar com a ação de prestação de contas. Só que não vai utilizar o procedimento especial do Código de Processo Civil. Vai seguir pelo rito comum ordinário. Coloque algumas observaçõezinhas aí. Isso vai ser um link para a situação para prestar contas?
já vi, já julguei. Já julguei, no código antigo. Quem? Fale. De prestar? Porque, por exemplo, ela precisa prestar contas. Te dar um exemplo. Um cliente teu sai falando mal de ti. Diz que tu não prestou contas. Só sai falando mal. Te representa na OAB. Dizendo que tu não prestou contas. Tu vai lá e entra com a ação. Estão prestando contas em juízo. Exatamente. Ele se recusa a receber a tua prestação de contas, por exemplo. Diz, não, vem cá, fulano, eu quero prestar contas para ti. Vamos supor que tu é contratado por um cara extremamente fofoqueiro, que tem o prazer de falar mal das pessoas, mas te pegou num dia bom, tu aceitou o processo do cara. Aí ele vai lá, tu ganhou a demanda, tu pagou ele e tu quer prestar contas. Tu fez transferência bancária, tu quer prestar contas do valor que tu pagou. Não, não vou aí. E o Leonardo está falando mal de mim, me roubou. Tu fala, então tá com ação de prestação de contas. Tem que fazer uma nova ação para isso? Não pode fazer junto na mesma ação? Como assim? Tem que fazer uma nova ação prestando as suas contas? Não, se ele entrou com a ação de... aquele que tem o direito de exigir contas entrou com a ação de exigir, tu vai prestar contas nessa ação. O que eu estou falando é que se ele não entrou com nada, tu, que tem o dever de prestar, quer prestar contas. Aí tu vai entrar com uma outra ação pelo rito ordinário. A ação do procedimento especial é tão somente para quem se afirma no direito de exigir contas. O que não impede que o sujeito que tem o dever de prestá-las, quando citado, preste. A gente vai ver isso. Tu pode acumular tudo, essa é o rito ordinário. No rito ordinário tu pode acumular tudo. Pode acumular ação de prestação de contas, com ação de danos morais, com ação de obrigação de fazer, o que tu quiser. Acumulação, o choro é livre no rito especial, no rito ordinário. Então anotem aqui algumas observações de legitimidade. Primeira, o sócio tem legitimidade para exigir contas do administrador da sociedade. Eu sou sócio de uma entidade social, empresária ou não, e não sou administrador, eu tenho direito de exigir contas daquele que administra em meu nome. Mas, se realizada a Assembleia Geral, e nesta prestadas contas, ele não pode mais entrar com a ação. Ele não tem mais interesse. Mas ele não tem mais interesse em exigir contas judicialmente. Se realizada a Assembleia Geral e nesta prestadas contas, ele não tem mais interesse processual na ação de exigir contas. Pode discutir a validade das contas, as contas foram prestadas. Ele não tem a ação, ele pode entrar com ação anulatória, ele pode entrar com ação de cobrança, dizer que teve prejuízo. O que ele não pode é dizer o seguinte, olha, eu quero que tu me preste contas, porque prestadas as contas já foram. Ele pode discutir a validade das contas, mas aí ele vai para onde? Rito ordinário. O que eu estou falando é, se houve a prestação de contas na Assembleia Geral de Sócios, ele não tem mais interesse processual em buscar a prestação dessas contas, em exigir que essas contas lhe sejam prestadas. E esse sócio que pode exigir as contas é independente do tamanho da participação dele? Qualquer sócio. Basta que ele não seja o administrador. Segunda hipótese. Essa vocês vão gostar.
Na verdade não vão gostar, a não ser que sejam síndicos. Em relação ao síndico, a legitimidade é do condomínio e não de cada condômino individualmente. Faz uma assembleia, destitui o síndico. Ou faz... depende do síndico, né? É bem difícil, mas o que acontece é, senão, que tu imagina o seguinte, pega esses condomínios gigantes aí, tipo esses condomínios de programa habitacional, que tem 10, 20, 30 blocos de apartamento, às vezes tem um síndico para tudo. Tu imagina se cada síndico puder entrar, cada condômino entrar com ação de exigência de contas do condomínio, do síndico. E não precisa dizer que eu não precisa entrar necessariamente com o síndico em exercício, né? O síndico pode ter saído. Porque o direito de exigir contas é do período que ele esteve, ou do que ele está. Então não tem problema nisso. Oi. No condomínio do prédio que eu morava, não sei isso aí. Teve que fazer uma exigência. Porque o síndico tinha juntado dinheiro para uma reforma, não sei do que. E nunca aconteceu reforma. Daí uma vez o síndico apareceu no Caribe, assim, parecia no Caribe. Cara, você... tirado 5, 6... Coitado, cara, o decolar parcela em 12 vezes, cara. Pô, coitado, foi pelo decolar lá. Não pegou nem hotel com all inclusive. Tava lá em Cancún com franguinho assado e enrolado papel alumínio. Mas pensa que não tem, mas tem. Outra coisa, herdeiro. Sim, aí faz assembleia, tudo. Mas o que eu estou dizendo é que não pode cada condômino individualmente exigir contas. O condomínio pode. Em relação ao herdeiro, ele tem legitimidade para defender o patrimônio comum. O herdeiro tem legitimidade para defender o patrimônio comum, ajuizando a ação de exigir contas contra o administrador dos bens do espólio. Também conhecido como? Ou administrador provisório. Porque eu vou ter o inventariante só após a nomeação. Até aí eu tenho o administrador provisório. Como? O herdeiro tem legitimidade para defender o patrimônio comum? É isso? Isso. Salvo se ele for ele o administrador, né? Que aí não teria sentido nisso. Pessoal, para a gente encerrar para o intervalo. Uma das questões mais essenciais da ação de exigir contas. A sua natureza dúplice. Artigo 552 do Código de Processo Civil. Em primeiro lugar, espero que vocês saibam, já deveriam saber que é o Processo Civil 4. É o último. O que é uma ação dúplice? Ação de natureza dúplice. E isso é importante, porque vários dos procedimentos especiais, muitos deles, têm natureza dúplice. Tá. O melhor que vocês não sabem é que vocês não sabem errado. Então tá bom. É a melhor coisa. É melhor a pessoa não saber que a pessoa saber errado. Vocês vão ouvir muita gente falando que a ação dúplice é aquela ação que não se exige do réu reconvenção, que o réu pode fazer pedido contraposto. Aí vão dizer, as ações do juizado especial civil são todas dúplices. A ação possessória é dúplice. O antigo rito sumário era dúplice. Não. Isso não tem absolutamente nada a ver com dúplice. Isso é uma escolha do legislador. A reconvenção, reconvir ou pedido contraposto é uma escolha do legislador. O legislador podia ter dito lá na lei do juizado que cabia reconvenção. Ele não disse por quê? Porque no código antigo, reconvenção dava um trabalho do cão. Dava um trabalho do cão. Reconvenção tinha que fazer, era um processo no processo. Tanto que se discutia se autuava em apenso ou não autuava em apenso, reconvenção era tipo, tem um bloco chamado viagem na viagem, né? Reconvenção é o processo no processo.
Então o sujeito entra com uma ação contra ti por acidente de trânsito e diz, olha, a Laura bateu no meu carro. Aí quando a Laura contesta, ela diz, não, quem bateu no meu carro foi ele, eu quero agora que ele me indenize em 5 mil. Isso não é duplicidade, isso é uma escolha do legislador. Legisladores podem escolher entre reconvenção ou pode escolher entre pedido contraposto. Em alguns casos ele escolhe pedido contraposto sem que a ação tenha efetiva natureza dúplice. Natureza dúplice de uma ação é a possibilidade de que o bem da vida seja entregue a qualquer das partes no provimento final. No provimento final. Quando eu falo que uma ação é dúplice, eu estou dizendo que lá na sentença, o juiz pode entregar esse bem da vida, o objeto da demanda, o que está sendo discutido, tanto ao autor quanto ao réu, independente de procedimento especial de reconvenção, pedido contraposto. Exemplo clássico de ação dúplice é a ação possessória. Eu entro com uma ação de manutenção de posse. Eu digo, o Fernando está tentando invadir a minha fazenda. Aí o Fernando, na contestação diz, tentando invadir nada. Eu tenho a posse dessa fazenda há 10 anos. Eu quero ser reintegrado na posse. No final, o juiz vai dizer o seguinte, ele pode tanto dizer que me garante a manutenção na posse, porque o Fernando está turbando a minha posse, ou ele pode dizer, não, realmente a prova nos autos é que o Rogério esbulhou a posse legítima do Fernando. Então, entrego a posse para o Fernando. Reintegro a posse. Isso é uma ação dúplice. No final do processo, o juiz pode entregar o bem da vida, o que está sendo discutido, tanto o autor quanto o réu. Fale. Não necessariamente. Quer ver como fica mais claro isso? Quer ver como fica mais claro isso aqui do que na possessória? Mesmo assim, vou dar um exemplo. Eu entro com uma ação de reintegração de posse contra ti, digo que a tua posse é injusta. Se for improcedente a demanda, a minha reintegração, para quem o juiz vai entregar a posse? Para o réu, independente do pedido contraposto. Você não precisa dizer, tira ele. Ao dizer que eu não posso entrar, ele está te dando a posse. Na ação de exigir contas, isso fica mais claro. Porque é o artigo 552 do Código. Ele vai dizer que ao final, a sentença que julgar as contas apresentadas na segunda fase fixará saldo devedor ou credor. Então tu imagina o seguinte, tu entra com uma ação de exigir contas. Tu diz, olha, o Leonardo trabalhou na minha fazenda, cuidando dos meus bois, como gestor da minha fazenda, e eu tinha 5 mil cabeças de boi, ele diz que vendeu 500, mas eu fui contar agora, só tem 4 mil. Então ele vendeu 1.000 cabeças de boi. Eu quero que ele me preste contas dessas 500 cabeças de boi que ele vende, que não estão lá, e que sumiram. Tá. Vem o Leonardo, na primeira fase, e diz, não tem que prestar contas de nada, porque o contrato não dizia que eu tinha que prestar e tal. Vem o juiz e dá uma decisão. Leonardo, tens o dever de prestar contas. O Leonardo vai lá na segunda fase e presta contas. Ele vai lá e diz, olha, eu cuidava de 1.000 vacas, 5.000 vacas. Eu vendi 500, te passei o dinheiro. As outras 500 morreram de uma doença tal. Essa doença tal, eu tentei tratar, gastei 100 mil reais com medicamento veterinário, tudo, tá aqui o valor da conta. Pelo contrato que a gente firmou, dizia o seguinte, que se eu tivesse alguma despesa além da manutenção ordinária dos animais, tu que ia pagar. Tá, vai lá no final das contas, o juiz julga boas as contas que o Leonardo prestou e reconhece em favor de quem saldo credor? Do Leonardo de 100 mil reais. Eu, que sou o autor da ação, vou ter que pagar para ele, que é réu da ação, 100 mil reais. Como podia a sentença reconhecer que ele não tem justificativa, não prestou contas,
dos 500 animais que faltam e condenar o Leonardo ao pagamento dos valores de 500 cabeças de boi. Fica mais claro ainda do que na possessória, né? Porque aqui no final das contas, prestadas as contas, a sentença que analisar as contas, julgando as boas ou ruins, vai fixar saldo credor ou devedor. Então é uma ação que tu pode entrar como autor e sair como réu. No final é o que acontece. A ação possessória, ela pode acontecer o mesmo? Pode. No final o autor, quer ver um exemplo de uma questão comum em ação possessória. O autor entra e diz, olha, fulano de tal invadiu minha propriedade. Eu quero reintegração. O réu vem e diz, não, mas eu não invadi. Eu tenho uso capião. Eu tenho a posse mansa, pacífica e incontestada por mais de 5 anos essa área. Tem menos de 250 metros quadrados, então eu tenho direito ao uso capião. O juiz lá no final, ele vai negar a reintegração de posse e reconhecer a tua posse. E vai reconhecer a tua posse. Independente de ser pedido contraposto. Independente. A gente vai ver nas possessórias, tem vários autores que defendem que precisa, o próprio STJ já decidiu, de que precisa do pedido contraposto. Né? Mas a grande parte da doutrina diz que nem isso precisa. Diz que se tu simplesmente pede a tutela possessória por via de defesa, o juiz já vai te entregar. Tu diz, não, a posse é minha. Na contestação, sem pedido contraposto. O juiz no final entrega a posse. Porque é isso, e a grande falha quando estudar possessórias, que talvez seja talvez não, será a próxima só que nós vamos estudar, é que as pessoas não conseguem entender. Em ação possessória se discute o quê? Posse. Ponto. Não discute propriedade. Salvo uma hipótese, eu vou discutir propriedade. Se a disputa da posse decorre de quem tem o melhor título. Nesse caso, eu vou discutir propriedade. Mas indiretamente. Então, às vezes é comum, vem a ação possessória, vai lá o autor entra, eu quero ser reintegrado na posse. Vem o réu e diz, não, mas o imóvel está registrado no meu nome. Sabe o que dá vontade de colocar na sentença? Assim, ó, vistos. E o Kiko? Ele está dizendo que ele tem a posse, ele não está dizendo que ele tem a propriedade. Se tu tem a propriedade e não tem a posse, beleza, entra com ação reivindicatória. Agora, se tu está discutindo posse, só se discute posse. Então, isso é importante, saber quando uma ação é dúplice. Ação dúplice é isso. O juiz pode entregar o bem da vida, tanto o autor quanto o réu, indistintamente no provimento final. Tranquilo até aqui? Então vamos para o intervalo.